E aí, gente, tá me ouvindo? Tudo Sim, certo? Tá. certo. Então, vou voltar aqui a compartilhar com vocês. Ahn, Quem falou alguma coisa aqui? Então, né, essa raça aqui é muito famosa aí na região de vocês, né? E a outra raça, né, essa Ayrshire, que ela é uma raça, eu acho ela bem, assim, pouco parecida com se a gente fosse ver uma vaca holandês da raça de preto e vermelho, eu acho que ela é um pouco parecida. Eu honestamente não saberia diferenciar muito bem, assim, pela característica morfológica, né, desses animais. Porque eles também são uma vaca ali que é um porte meio que parecido com com a holandesa, né, que é essa vaca ali pode alcançar esses 680 quilos, né? Mas a origem dela é escocês, né? E ela tem, acredito que na parte produtiva, né? O potencial de produção de leite dela é um pouco inferior às holandesas. Ó, já tô falando holandesas. E aí tem essa outra raça, gente, que ela é parente ali, meio parente o nome é meio parecido, né, com a Jersey, né, mas é a Guernsey. Nem sei falar Guerney, o nome da raça. E a história dela, né, que ela é uma raça mais rústica do que as vacas Jersey, né? Mas a questão é que ela também é uma vaca especializada, né, em produção de leite, ela também vai precisar de boas condições alimentares, né? E ela tem a diferença de pelagem dela, que elas vão ser vacas que vão ter essas manchas aqui, né, meio branca, assim, com amarelo. Parece um cachorro, assim, essa pelagem, eu acho. E a vaca, ela pode atingir de 500 a 680 quilos, esses animais, né? E, Gente, bom dia. Infelizmente, a gente perdeu a nossa segunda gente, parte da nossa aula, tá? tem um... Peraí. Mas em compensação, né? Opa, A pera lá, gente que tem tá algumas acontecendo algum problema. atividades. Então, Gente, vocês ouviram também o que eu ouvi? Todo mundo? Sim. Peraí que eu vou ver o que deu de errado aqui, tá? Deu alguma zebra aqui na minha aula. Por que que eu não posso minimizar isso aqui? Vocês vão ter que esperar um pouquinho, gente. Já sei o que foi que aconteceu. Ah, pera lá. É a partir daqui. Tá. Já sei, gente. Ô, coisa séria. Isso é porque eu tive que gravar uma. Eu gravei uma. Eu perdi a segunda aula na parte dos alunos de agronomia, e aí eu tive que gravar a aula no PowerPoint. E aí, como parte dessa aula, a gente aproveita os slides, né? Aí saiu aqui. Eu só não sabia que eles iam começar a falar sozinho aqui. Eu tava achando estranho quando eu escutei a minha voz ali. Eu disse, mas será possível? Eu tava achando até que alguém tava ouvindo. Ai, gente. Pessoal, os outros professores estão usando o Zoom com vocês ou aquele Teams? O que vocês estão utilizando mais? Alguns já migraram para o Teams. E aí, tá dando certo? Sim. E aquele negócio, por exemplo, de falar durante a aula, tipo, vocês conseguem Tá. tirar Não dúvida? atualizou. Dá para tentar? Dá para conversar normal. Ah, tá. Então, quem sabe a próxima aula a gente faz por ali para talvez facilitar, né? Não trava no Teams, não trava mais Não. Não? Eu Hum, percebo a mesma.
Faz uma diferença. Se a internet for ruim, vai travar tanto no Zoom quanto no Teams. Ah, tá. É. E vocês seguem fazendo as provas? Já fizeram a N2 dos outros professores, assim? Já passaram alguma disciplina? Hã? Nós já fizemos prova N2? Isso. Já, alguns sim. Alguns sim? Ah, tá. Na verdade, já tem. Ontem nós fizemos. Ontem foi a terceira já de epidemiologia. Ah, já fizeram a terceira? Já encerrou. Ah, sim. Epidemiologia é a Márcia ou não? Não Não, sei. epidemiologia é o professor Mauro. Ah, o professor Mauro. Ah, tá. Deixa eu só tirar esses áudios aqui. Não sabia que ia sair isso na hora que eu colocasse a apresentação. Deu. Então, a gente parou aqui nas... Eu tô compartilhando a tela com vocês, né? Ou Eu não? ainda não estou visualizando. Vocês não estão vendo? Peraí. Deixa eu voltar aqui. O que que deu? Ah, é. Querido. Como assim? Gente, o mouse sumiu. Incrivelmente. Eu tenho que contar para vocês que o negócio não tá facilitando aqui. Puta merda, hein? A tua câmera também está desligada. Não sei se você que desligou. É porque eu tava. Porque quando vai para compartilhar a tela, eu acho que ela desliga automático, não sei. Não, Não desliga? não. Geralmente ela fica ali no cantinho. Dá para ver a tua imagem ali. Ah, é? Ah, agora deu certo. O que que falaram ali no chat? Não, sim. Tá, então acho que agora deu, gente. Peraí. Eu não sabia que ela. Eu achei que ela. Ah, fui eu que não liguei. Eu achei que ela fazia. Agora voltou. É, eu liguei aqui. Ah, Ai, gente. Esse período aí é brabo. Aprendendo a mexer na tecnologia. Só assim. Ah, vamos lá. Então, eu falei aqui para vocês, né, sobre, tá, vocês estão vendo agora os slides? sim. Então, né, eu mostrei para vocês as principais raças especializadas europeias, né, tem outras, mas essas aqui são as principais, então. E a grande vantagem, né, uma coisa que a gente vai até falar depois que a gente vai fazer a comparação, né, de raça europeia especializada com raça zebuína, né, a principal vantagem é que ela não necessita de bezerra ao pé, né? E isso melhora muito a higiene. Então, essa questão ali do bezerro ao pé, ela é uma realidade em muitas regiões do Brasil, né? Outra facilidade, outra vantagem, né, das raças europeias é que elas são mais adaptadas à ordenha mecânica, são animais mais dóceis, assim, e isso facilita ali o manejo da ordenha, tá? São animais também que a gente considera ali uma precocidade sexual interessante. A desvantagem desses animais é a questão que eles são menos adaptados ao clima tropical. Então, eles são mais sujeitos a estresse térmico. São animais assim que quando a questão do clima não favorece, né? Uma coisa muito comum que acontece é a perda de de consumo, né? Então, os animais, assim, eles já perdem o apetite quando está muito quente, né? E se vaca de leite não come bem, ela também não produz bem. Uma outra desvantagem é que ela é uma raça que ela é mais suscetível a ter ectoparasitas, né? Então, carrapato, moscas, né? Elas são mais... e esses animais também são vetores, né, de doenças, que transmite, né, tristeza parasitária bovina. Então, isso vai ser mais comum no gado que é mais europeu, né?
E a outra também desvantagem é por conta dessa grande produção de leite, né? Ela também vai ter uma maior incidência de mastite. E as raças europeias, né, especializadas no geral, elas têm esse grande potencial de produção, né? São mais exigentes, mas elas precisam de um manejo diferenciado, porque lembrando, não adianta só a genética, ela não é o suficiente. Você tem que ter a genética e tem que ter um ambiente que favoreça isso, né? Então, isso é outra coisa. Então, essas raças, elas são produtivas, mas elas demandam um maior investimento e, por consequência, tem um maior custo de produção ali, né? E aí, a gente tem essas outras raças, né? Essas raças zebuínas, né? Que a gente vai falar. Não é muita realidade do estado de vocês, mas é interessante, sim, se conhecer, saber como é, né? Até para vocês terem uma noção, assim, de que no resto do Brasil, né, existem outras realidades. Então, dentro das raças zebuínas, né, produtoras de leite, a gente tem um grande destaque para a raça Gir. Mas a raça Gir, gente, a gente viu, quem já fez, algumas pessoas dessa disciplina já fizeram bovina de corte, né, viu que a gente já falou dessa raça também na parte de bovino de corte, né? E aí, então, essa raça, ela é de leite ou ela é de corte, né? Mas, na verdade, é aquele conceito que eu falei lá antes para vocês sobre linhagem, né? Então, dentro da raça, se desenvolveu uma linhagem específica que a gente vai chamar de gir leiteiro. E essa produção, né? Você pode ver essa produção, ela é bem pequena perto da produção de uma vaca, né? De uma vaca Jesse, uma vaca holandesa, né? A média é de 12 litros, né? Por dia, né? Mas até que esse animal aqui da foto, ela é de uma fazenda chamada Fazenda Nova Mutum, que é em Goiânia, eu acho, uma coisa assim. E essa aqui é uma vaca muito produtora. Eu até nem sei agora o recorde dela, mas nessa foto, essa vaca dessa foto aqui, ela não é dessa produtora de 12 litros, não. Até depois eu vou deixar para vocês ali o link dessa fazenda para vocês conhecerem ali como é que ela trabalha, né? A principal característica da raça Gir, na linhagem leiteira, né, é que ela tem um úbere baixo. Então, até na parte de tem que ter ordenha mecânica, ela tem que ser adaptada para esse tipo de úbere, né? Porque tem essa questão de ser baixo e a grossura do teto também, um teto grosso, né? Então, são algumas dificuldades que tem. E esses animais, eles, quando especializados, né, eles podem até chegar a produzir 4.000 litros de leite por lactação, que não é baixo, essa média aqui para uma vaca zebu. E aí também tem um outro que fala, né, também que é zebuíno, né, que é o guzerá leiteiro. O guzerá é a mesma coisa, a guzerá é uma raça de corte, né, uma vaca alta ali, uma vaca grande. Vê que tanto essa vaca Gir que eu mostrei aqui, né, e a vaca de guzerá, vocês veem que a conformação dela, ela é muito mais puxada pro gado ali do tipo carne, né? Forma esse retângulo, né? É um animal que tem mais carne, assim, diferente só ver a questão da garupa, né? Como é bem diferente. Mas dentro do guzerá, né, também tem uma linhagem que se chama guzerá leiteiro, né? E a gente tem ali uma produção ali de 6,8 litros por dia, né? A duração da lactação do guzerá é um pouco menor, 260 dias. E o interessante dos machos, né, é que, por exemplo, se nascer um macho, quando se está trabalhando com guzerá, também com gir, né, o macho ele tem um valor de mercado. Diferente, por exemplo, do bezerro Jersey, né, do bezerro holandês, ele não tem esse valor, ele não agrega valor. E já o macho não, como ele tem essa tendência ali, ele é meio que dupla aptidão, sabe? No macho a gente consegue engordar e ter um bom valor, né? Então, as principais vantagens das raças zebuínas é a questão da rusticidade. Então, são animais que, por ser rústico, toda vez que a gente pensa em rusticidade, o que é rusticidade? São animais que se adaptam a condições adversas. Então, o que seriam essas condições adversas?
alta temperatura, escassez de alimentos em algum período do ano, a questão de ter uma maior resistência ao calor, por isso também é mais resistente a parasitas. Então, tem essa série de vantagens, né, dessa raça ser mais rústica, ela é menos exigente. E por ser menos exigente, a gente vê também ali que ela vai exigir menos investimentos em relação a instalações, tá? Então, assim, essa é a principal vantagem, né, de se trabalhar com zebu, essa resistência, esse fato do animal ser rústico. E por que ele é muito utilizado na parte ali do Brasil, na parte central do Brasil, né? Porque justamente quando a gente pensa em menos exigência nutricional, a gente tem que entender que o Brasil ali, né, nessa parte ali central, ele é um período que eles trabalham assim, pensando em clima, eles trabalham com um período de época das águas e época das secas, né? Então, assim, tem como se fosse metade do ano fica seco e agora já está começando a secar lá pela região de Brasília, ali naquela região e aos arredores, né? E eles ficam até assim uns 5 meses sem ver aquela chuva considerável, né? E a gente aqui, né, que tem essa questão que acho que esse ano, ano passado, né, e também esse ano aqui que deu, essa escassez de chuva aqui, né, fazia 9 anos que não tinha uma seca tão grande aqui, e a gente já vai ver o que isso vai repercutir lá na frente, né? Em questão de produção de alimentos, em questão de grãos, a gente vai sair perdendo muito. E essa é uma condição que, para a parte central do Brasil, eles vivem assim, né? Então, todo ano é isso, é uma parte seca. É uma parte seca e uma parte que vai ter chuva, né? Só um pouquinho, gente, que eu vou pegar meu celular aqui. A gente desculpa, esse povo da TIM me ama, eles ficam ligando para me oferecer coisas e coisas todo dia. Então, voltando, né? Aí por isso que essas raças elas são mais adaptadas, né, para esse clima, porque ela se adapta a essa questão de ser de condições adversas, né? Então a desvantagem dessas raças seria que elas vão ter um menor potencial de produção com relação, você nunca vai conseguir comparar, né, equiparar uma produção de uma vaca Jersey, de uma vaca holandês com uma vaca gir, né? Ela sempre sai, de certa forma, em questão de produção, ela sai perdendo, tá? A outra questão é que ela tem essa dificuldade de ordenha mecânica devido ao úbere ser mais baixo, o teto ser mais grosso. A ordenha dela, geralmente, é ordenha com bezerra ao pé, vaca holandês não precisa, né? Vaca Jersey não precisa. Mas vaca com sangue zebu, né, elas são animais de grande habilidade materna. E o que isso quer dizer? Isso significa que a produção de leite dela ela é exclusiva, né, para fazer a criação do bezerro, né? E se isso não faz, se não é feito isso, né, se ele não tem o estímulo do bezerro para ter a questão da ocitocina circulante, o leite não desce. E são animais que são menos precoces sexual. Então, eles vão... O que significa? Que vai demorar mais para o primeiro parto, né? Que são animais que precisam de mais tempo. E a questão da ordenha, né? A gente vou passar aqui umas fotos para vocês, sobre os tipos de ordenha mecânica, né? Então, assim, olha, esse tipo aqui, gente, de ordenha mecânica, o que a gente pode ver, né? Que ele é o mais comum que tem, assim, das regiões mais produtoras, que é o espinha de peixe, né? É bem comum isso. Então, os animais, eles ficam assim meio de lado, né? E isso aqui é muito utilizado para raças especializadas, tá? Outro sistema é o sistema carrossel, que ele também é bem utilizado. Não tem muito isso no Brasil, esse carrossel, assim,
não é tão comum, porque ele é para sistema bem mais intensivo, né? Eu não sei se tem algum no estado de vocês de carrossel, talvez tenha. Mas, por exemplo, eu acho que em Castro deve ter, no Paraná, que é um Castrolanda, né, que tem bastante. E eu acho e eu sei que em São Paulo, na Fazenda Colorado também eles são ordenha carrossel. Aqui no sul tem uma também, que é ordenha carrossel, mas não é tão frequente porque ele precisa de mais animais, assim, é um nível mais intensivo. Isso aqui é muito comum, esse sistema de carrossel é muito comum na Califórnia, assim, são muitos animais. E se a gente for pensar no tipo de ordenha mecânica para gado zebu, a gente teria que adaptar essa sala de ordenha. Então, a sala de ordenha ela não pode ser daquele estilo de peixe, porque naquele estilo de espinha de peixe, você não tem espaço para colocar o bezerro. Então, olha a dificuldade disso, né? Assim, aqui a gente tem o quê? A gente tem que ver que esses animais que puxam para o zebu, né? O gir e o guzerá, eles precisam do bezerro para ter o estímulo, então isso aqui é uma coisa que dificulta, né, na ordenha. Então a ordenha com animal de sangue zebuíno é uma ordenha mais demorada, é uma ordenha mais suja, porque os animais eles precisam, os bezerros defecam, né, lá na sala, então precisa de mais limpeza. Então tudo isso, né, são coisas que são desvantagens, mas que precisa se adaptar, porque se lá pro resto do Brasil a gente não tem como ter tantas raças especializadas, né? Por outro lado, a gente também precisa da produção de leite. Então, é um fato, né? A gente precisa se adaptar e essa é a realidade da maior parte do Brasil. Assim. Professora, Oi. com relação então aos zebuínos aí, se é uma ordenha mais suja, se tem mais contaminante, isso se reflete na taxa de mastite, por exemplo, num rebanho de vacas zebuínas, em relação às europeias? Tem mais mastite? Será que... Ou não tem Olha, nada a ver? eu entendo, eu acho que faz sentido, né? Essa colocação. Mas, de fato, eu acho que, assim, não tenho certeza do que eu vou falar, tá? Mas a questão da mastite, ela é um pouco mais comum, eu acredito que ela é mais comum para animais de origem, assim, europeia pela questão de Uber, sabe? Pela questão, assim, que o Uber é mais exigido em questão de produção. Até porque produz mais. Entendo. Produz mais, eu acho que mais por isso. Mas sim, claro que tem, vai ter índice, assim, de mastite, né, em vaca zebuína. E tem bastante, assim, lá na parte, no estágio que eu fazia no Pará, né? Assim, a gente acompanhava produtores, todo mês a gente ia, e a gente fazia CMT também, para ver a questão de subclínica, a gente separava alguns animais, sim, tratava, quando era o caso. Então, existe esse índice, mas eu acredito que ele é mais comum que o índice, de uma forma geral, ele se eleva mais no animal que é mais desafiado. Porque a mastite, ela não vai ter só a ver com o ambiente, né? Ela também, ela dá naqueles 120 primeiros dias ali dos animais, é muito mais comum, porque ela tem a ver também com a capacidade que o animal tem de responder, né, àquele desafio. E quanto mais produtor é um animal, mais desafiado ele é. E aí cai mais a imunidade. Por isso que eu acho que esse índice, eu acho que sim existe na vaca zebuína, que eu já vi, né? Eu só não acredito que seja tão comum por conta por eles não serem animais tão desafiados, assim, em altas produção. Eu acho que quanto mais, como tem os cruzamentos, quanto mais tu puxa pro holandês, mais tu vai ter a chance de ter animais mais desafiados. Não sei se deu para entender, assim. Sim. Eu acho que seria por aí, sabe? Porque, na verdade, na biologia, a gente não tem nunca como ter certeza de nada, né? A gente tem as tendências ali, fulano, né? Talvez, assim, pelo biotipo não vai
desenvolver uma doença degenerativa e tal, mas como a biologia, ela tem essa questão do indivíduo, né? Que a gente acontece coisas que a gente não sabe explicar, né? Que ela não é uma ciência exata, né? É sempre uma questão que exige muitos fatores ali envolvidos, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não é tão comum, muito por conta dessa questão que ele não é tão desafiado, tanto na imunidade, né? Quanto na produção, assim, de leite. Mas aí, né? Então, assim, ó, já vai fechar aqui. Quando fechar esses 10 minutos, gente, vocês voltem lá pro link 1, tá? E aí, na próxima aula, a gente tenta fazer por esse Teams aí, para ver se melhora, para não ficar cortando muito. Então, gente, assim, né? Por que que se faz cruzamento, então, né? Cruzamento é uma maneira de se fazer um rápido melhoramento genético. Então, assim, alguns critérios, a gente tem que ter pelo menos uma raça pura envolvida na hora de se fazer, né? E o que que a gente precisa, o que que um dos requisitos, né? A gente quer um grau de heterose grande. O que que é heterose? Heterose seria a mistura dessas duas raças, né? Então, se a gente usa pelo menos uma pura e uma outra que é mestiça, né? Na primeira geração, a gente já vai ter um alto grau de heterose, né? Heterose é quando a gente pega, assim, o máximo de uma característica da vaca e o máximo da característica de um animal do touro. A gente vai ver, vou passando os outros exemplos para ficar mais claro depois, né? Mas a ideia de... Nós já vimos essa terminologia, isso em melhoramento animal, né? Isso, você já viu essa terminologia também, né? Você está familiarizado, né? A heterose seria a superioridade do produto frente aos seus pais. Isso, muito bom. Esse mais ou menos essa. Exatamente. E essa questão que a gente busca o cruzamento de raças que podem se complementar, né? Então, por isso que já se consegue ver os benefícios desde a primeira geração, né? Pela essa questão dos animais serem superiores aos pais também. E aí a ideia é reunir, né, o benefício de duas raças em um só animal, muito com relação à adaptação, ao vigor dos animais. E quando a gente pensa em vigor dos animais e sobrevivência, a gente chama muita atenção na parte de vida dos animais que eles são mais assim sensíveis, né, que são os animais ali, os bezerros, né? Um bezerro assim, gente da raça de zebu, né, ele é um bezerro mais, ele tem mais vigor, ele tem essa questão da sobrevivência dele é melhor, tá? Comparado com, por exemplo, um bezerro europeu, né, bezerro de raça europeia, eles são mais sensíveis, assim. E quando a gente pega ali um híbrido, né, a gente consegue ter esse ganho de ter animais com mais vigor, que se adaptam melhor. E por isso acabam sobrevivendo. E então, gente, uma raça aqui muito importante, assim, que para vocês entenderem, né, que ela é um grande potencial do Brasil, assim, já que aqui é uma pequena só parte do Brasil que vai poder ter raça especializada de leite por bastante tempo, né? A grande realidade, a gente vive com características não tão boas de clima que vão se adequar, né, à produção. Então, a saída é se usar os cruzamentos, né, no sentido de ter uma raça que seja tanto produtora quanto ela também seja um pouco rústica para poder se adaptar melhor às condições, né? Então, por isso que essa raça girolanda... Então, o que é o girolanda? Ela é uma raça sintética oficial que a gente está misturando aqui o gir com o holandês, né? E aí, essa é a raça que é o mestiço leiteiro brasileiro, porque ele é rústico, ele produz bem leite e é um leite com bom teor de sólidos, ele também é persistente na lactação. Então, esse aqui que é o interessante dele, né? E nesses animais aqui, quando a gente tem, né, o girolando, né, a gente consegue ver aqui uma outra maneira da gente entender a heterose, né? São os animais que vão produzir mais que a média dos pais. Nós vamos ter um maior nível de heterose na primeira geração, né? E quanto mais distante as raças, maior vai ser a heterose. Então, quando a gente cruza, né, uma vaca gir com
e insemina ela com um touro holandês. A gente vai ter o fruto, né, que vai ser a geração F1, ele vai ter tanto características interessantes do Gir quanto do holandês. Então, quando isso se une, a gente vai conseguir ter animais mais produtivos. Aí a gente vai ver aqui algumas formas, né, que isso pode se chegar nesse girolando, né? Então, porque, por exemplo, a gente pode ter essa situação aqui que a gente tem vaca Gir, né? E a gente quer introduzir, quer formar a raça girolando na fazenda. Então, como é que poderia ser uma maneira de chegar nessa raça, né? A gente pode fazer o quê? Inseminar a vaca Gir com um touro de holandês. E aí, aqui embaixo da vaca Gir vai ser a geração F1, que vai ser a filha, né? Então, a filha desse cruzamento aqui vai ser uma vaca meio sangue. Aqui é aqui que a gente tem o máximo grau de heterose, né? Porque a gente vai ter meio sangue holandês e meio sangue Gir. Então, a gente tem aqui a grande complementaridade das raças, né? Que a gente já tem um animal que é um pouco mais rústico, que é uma vaca meio sangue, mas ela também produz, ao mesmo tempo ela produz mais leite do que a mãe dela, né? Do que a vaca Gir. Então, a gente tem essa vaca meio sangue aqui, né? Aí a gente pode vir e jogar essa vaca aqui meio sangue e insemina ela com o touro holandês. E aí a gente vai ter uma vaca que vai agora, a filha dela, né? A filha dessa meio sangue, ela vai ser mais puxada para o holandês ainda. Ela vai ter 3/4 holandês e 1/4 Gir. Então, ela vai ser mais produtora. Aí, a partir dessa geração aqui, essa vaca aqui, que já é 3/4 holandês e 1/4 Gir, a gente inseminando ela com um touro de girolando, em cima aqui dessa vaca, aí a gente já consegue, a filha dela, ela já vai ser um animal que vai ser o girolando oficial, né? Que é o 5/8 holandês e o 3/8 Gir. Por que girolando oficial, gente? O girolando oficial, o certo é ele ser assim, ó, 5/8 holandês, né, e 3/8 Gir. Só que como a gente vai ver a realidade, a gente tem muito grau de mistura de animais e nem sempre a gente tem. Muitas vezes vocês vão ver gente chamando girolando, mas são vacas mestiças, né? Então a gente realmente às vezes não sabe se aquele animal de fato, se ele é realmente mais puxado para o holandês ou mais para o zebu. A gente tem maneiras de reconhecer isso, tá? Mas o oficial, esse seria o oficial, né? Que é o 5/8 holandês e o 3/8 Gir. E essa raça, o oficial, quando ela é oficial, né? O 5/8 holandês e 3/8 Gir, é uma raça que dispensa o bezerro ao pé na hora da ordenha, né? Isso é uma outra característica interessante, né? Que vai facilitar muito ali a ordenha. Outra opção, né, de se fazer, de se chegar no girolando, né? É se fosse o contrário, né? Se eu tenho uma vaca holandesa e eu quero chegar no girolando, então eu posso vir da mesma maneira o que a gente fez lá no mesmo pensamento que a gente fez no slide anterior, a gente vem para cá. Então eu insemino essa vaca holandesa com, ó, aqui o pessoal colocando errado, ó, vaca holandesa. Eu insemino aqui essa vaca holandesa com touro Gir, aí ela vai me dar que a próxima geração vai ser uma vaca meio sangue, e aí depois eu jogo aqui o touro Gir, aí eu vou ter um animal mais puxado para o Gir, né, que ele vai ter aqui depois só 1/4 holandês e 3/4 Gir, aí eu venho com com holandês em cima desse animal e vai me gerar, eu vou chegar aqui no 5/8 holandês e 3/8 Gir, né? E assim eu consigo também obter. E tem outras maneiras também de cruzamento, tá, gente? Essas aqui são as duas opções, mas existem outras. E aí, como eu falei para vocês, né, existe essa mistura, né, grande. E uma maneira, né, de se reconhecer, na verdade, esses animais, tá? É a questão da morfologia, né? Então, assim, a gente identifica os animais pelo estereótipo deles, tá? Gente, aqui tá dando 1 minuto
eu vou encerrar aqui e vocês vão lá para o link 1 agora, tá? Vocês voltem lá que aí a gente continua aqui desse slide que a gente está classificando aqui. Vamos entender aqui como é que essas diferenças que tem entre eles. Vamos ver. Vou fechar e espero vocês lá no outro.